sim, semana que vem a gente vai ter as três lives e terminamos o nosso conteúdo. E eu já estou preparando para vocês a atividade de avaliação, né? Então, depois, na 18ª aula, nós vamos fazer uma aula de dúvidas e resolução de exercícios, e depois, na 19ª aula, já vão ser os encaminhamentos para o grau C. E aí a gente vai fazer, então, um questionário, né? Eu já estou começando a organizar esse questionário para finalizar o grau B, certo? Bom, vamos à aula. Nós estamos começando, né, a tratar tudo das bem? chamadas seções Com uma voz cônicas, né? As seções cônicas, que são a elipse, a parábola e a hipérbole. Bom, nós não vamos conseguir ver as três, principalmente porque tiraram nossa aula de hoje, praticamente, né? Mas a parábola e a elipse dá para nós comentar um pouco sobre elas. A parábola é a estrutura mais simples, né? E ela surge, então, dessa intersecção de um plano, né, numa cônica. Ou seja, a gente vê que elas são seções cônicas porque esse plano, ele secciona a cônica de tal maneira a formar as curvas. Nesse caso, ela formou uma elipse. Aqui, nesse caso, ele formou uma parábola. E quando quando o meu plano secciona nesse formato, ele vai me formar uma hipérbole, né? Ou seja, a hipérbole não é uma parábola. Por mais que elas são semelhantes, mas a hipérbole sempre tem vamos dizer assim, uma irmã gêmea. Bom, então tá. O que é a parábola? Então, a parábola, ela é uma definição bem fixa. Ela é um conjunto de pontos, né, que são equidistantes de um ponto de uma reta fixa. Então, vamos ver o seguinte. Então, se eu pegar um ponto qualquer, vamos pegar esse pontinho aqui, né? Se eu pegar, sei lá, esse ponto aqui. Então, eu peguei 2 pontos. A distância desse ponto até essa reta é a mesma distância desse ponto até esse ponto F. Ou seja, a distância desse ponto até a reta é a mesma distância até o ponto F. Esse ponto, ele tem um nome. O nome desse ponto é foco. Né? E o nome dessa reta, essa reta também tem um nome. E essa reta chama-se diretriz. Bom, nós vamos usar aqui, não vai ser letra P, vai ser letra C, né? Eu usei letra C porque também é uma questão de notação, né? A minha referência era letra C, então vai ficar tudo letra C. Bom, então o que acontece? O que é o C? Né? O C é a distância, né? Então, quais são os pontos que nós temos? Nós temos o foco, nós temos o vértice e nós temos a diretriz. Então, a distância C é a distância entre o foco e o vértice, meu vértice aqui, e entre o vértice e a diretriz. Né? A distância que a gente vai chamar de C é essa distância entre o foco e o vértice e a diretriz. Então, a parábola ela é exatamente isso. Ela é um conjunto de pontos que é equidistante, ou seja, tem a mesma distância, né, entre o foco. Então, esse ponto ele tem a mesma distância, a distância entre esse ponto e o foco é a mesma distância entre esse ponto e a reta diretriz. Bom, desta maneira, o que acontece, né? Se eu pegar qualquer ponto sobre se eu pegar um ponto sobre a reta diretriz, né? Se eu, por exemplo, pegar esse ponto aqui, que eu vou chamar de D, X menos C, né? Considerando que o meu vértice está em 0, 0. O que acontece, né? A distância desse meu ponto aqui, né? Desse ponto P, a distância P para D, né? É igual à distância de P para F, né? Essa é a definição da parábola.
A partir dessa definição, o que acontece? O que se fez a partir dessa definição? Então, se sabe que a distância entre E e Q e F são iguais, fazendo essa continha, nós vamos chegar aonde? Nós vamos deduzir, né? Isso aqui eu só coloquei a nível de curiosidade, vamos chegar aonde? Na equação da parábola. Mas aqui na disciplina a gente faz um tratamento geométrico da parábola. A disciplina de cálculo zero, a gente não faz esse tratamento geométrico. A gente tem a parábola como a curva resultante de uma função de segundo grau, né? Aqui não, aqui a gente está fazendo um tratamento geométrico. Está vendo a mesma parábola, uma outra ótica. Tá? Então, a equação desta parábola aqui, né, ela pode ser descrita, então, como x ao quadrado, né, igual a 4cy. Então, a dedução está aqui. O que acontece? Essa parábola, né, então ela vai ser descrita por essa equação. Qualquer parábola nesse formato com o eixo em y, né, ou seja, o eixo dessa parábola está em y, vai ser descrita por essa equação. Dessa forma, nós também vamos ter uma parábola que está com o eixo principal dessa parábola sendo o eixo x. Fazendo a mesma dedução, o mesmo processo, nós vamos chegar a essa situação aqui, né? Nós vamos chegar nesta situação aqui, essa equação. Essa equação, então, descreve todas as parábolas que estão com o eixo principal em x. Nesse caso aqui, quando ela é um pouquinho aberta para a direita, o meu C é positivo, e quando a boquinha aberta para a esquerda, o meu C é negativo. Né? Ou seja, e a forma dela sempre é esse formato aqui, né? 4CX. Certo? Bom, então, toda vez que aqui na disciplina nós falamos em parábola, nós vamos falar em foco, e vamos falar em reta diretriz. Aqui na disciplina, como estamos fazendo um tratamento geométrico, né, e geometricamente a parábola ela é definida pelo foco e pela diretriz, é importante então que a gente sempre tenha o foco e a diretriz. Se vocês olharam nas atividades pré-aula, isso sempre foi bem presente. E nas atividades pós-aula, também foco e diretriz são duas coisas muito presentes. Bom, então tá, vamos ver o que mais que aparece aqui. Então, tem uma parábola, y igual a 7x, e pede para determinar o quê? O vértice, o foco, a equação da diretriz, e ele pede um esboço da parábola. Então tá. Vamos ver o que primeiro aparece. Como é que eu vou determinar o vértice? O vértice é 0, 0. Né? Ou seja, quando a parábola assim, bonitinha, simplesinha, né? 0, 0. Semana que vem a gente vai trabalhar o vértice deslocado. Aí vocês vão ver que a equação, se ela tiver mais de duas parcelas, né? Ou seja, aqui a equação ela pode estar escrita desse formato. A minha equação só tem duas parcelas, então o vértice é na origem. Agora, se eu tivesse, né, 2y, né, mais 1, mais 7x igual aí eu já tinha um deslocamento do meu vértice e eu teria um deslocamento do meu vértice, tá? Ou seja, eu já teria mais coisas aqui. Mas isso aqui a gente vai ver na semana que vem, porque eu sei que eu tenho esse deslocamento de vértice. Tá. Bom, a gente sabe que o vértice é 0, 0. Apesar de que lá no pós-aula eu botei alguns vértices que não estavam no 0, 0,
Mas vocês têm condições plenas de tratar, que lá eu estou querendo saber quem é foco e quem é diretriz. Então, é só aplicar as definições que a gente já apresentou e vai trabalhar aqui. Bom, ele pede o ponto de foco. Como é que eu vou determinar o foco? Primeiramente, vamos fazer o seguinte. Essa parábola é o quadrado. O quadrado está com o y. Se o quadrado está com o y, na hora de desenhar essa parábola, né, ela vai ser uma parábola com o eixo em x. Né? Ou seja, é uma parábola com eixo em x. Por quê? Eu repito, o quadrado está em y. Por que eu sei que o formato dessa parábola é esse? Porque eu tenho um número positivo aqui. Se fosse menos 7, ele estaria para o outro lado. Como é mais 7, como é positivo, vem para cá. Então, onde é que está o meu vértice? O meu vértice está aqui. Onde é que está meu foco? O meu foco está aqui. Qual é a distância entre o vértice e o foco? A distância entre o vértice e o foco a gente chamou de C. Pois bem, né? O que a gente sabe? A gente sabe que a equação da parábola é y ao quadrado igual a 4cx. Essa é a equação da parábola. Então, qual é a equação da parábola que eu tenho? Essa aqui é a forma geral. A gente tem que botar aqui. Essa aqui é a forma geral. Aqui nós vamos pegar o problema. Qual é o meu problema? Né? O problema é y ao quadrado igual a 7x. Bom, desta maneira, comparando as duas equações, eu vou concluir que 4c tem que ser igual a 7. Então, 4c é igual a 7. Então, quanto é que vale o c? 7 que divide 4. Então, essa distância entre V e F é 7 quartos, né? Ou 1,75. Dessa maneira, quais são as coordenadas do foco? Ou seja, o foco é um ponto que está sobre o eixo X, então, meu Y é 0. Qual vai ser a coordenada X do foco? 7 quartos, né? Ou seja, 1,75. Então, saindo daqui, do 0, 0, ele vai caminhar 7 quartos. Vai chegar no meu foco, que é 7 quartos para x e 0 para y. Bom, então assim que nós achamos o foco. Vamos ver como é que eu escrevi isso aqui, né? Eu fiz todo Vamos repetir isso agora aqui de uma forma mais formal. Então, o que eu sei? Quando o quadrado, né? O quadrado está em y, o foco está em x. O foco está em x, quer dizer que o meu eixo da parábola é o eixo x, né? Ou seja, ele vai estar nesse formato aqui, a minha parábola. Tá. Então, o meu foco vai ser uma componente em x e 0 para y. Bom, essa aqui é a equação geral, né? A equação para qualquer parábola. Tá? Nesse formato aqui. Ou seja, é para qualquer parábola nesse formato. Bom, o que mais? Então, se a minha equação do meu problema é y igual a 7x, né, igualando 4c com 7, o que nós vamos ter? 4c é igual a 7. Portanto, o meu c é 7 quartos. Dessa maneira, o meu foco é 7 quartos. Né? Assim que a gente determina o foco. Não é difícil, gente. É muito simples. Trabalhar com as cônicas é bem simples. Antes que alguém, né, já deve ter algumas palpitações, né? As parábolas que a gente vai tratar sempre são assim ou assim. As parábolas, né, que são, por exemplo, assim, né? Essas parábolas aqui, que são bem legais, por sinal, não faz parte da nossa disciplina. E elas são bem legais.
Bom, então, aí vem uma outra coisa. A equação da diretriz. O que é a diretriz? Vamos desenhar aqui. Então, nós temos o meu eixo X, e aqui eu tenho meu eixo Y. Então, nós já vimos que o nosso foco... Aqui está meu vértice e aqui está meu foco. 7 que divide 4. Certo? Então, se a minha parábola é assim, né? O meu foco, essa minha distância, C, é aqui. Onde é que vai estar a minha diretriz? A minha diretriz vai... Eu vou contar do vértice, eu vou contar C unidades para trás. Ou seja, a minha diretriz vai estar aqui. Então, essa aqui é a minha reta diretriz. Qual vai ser a equação dessa reta? X igual a... O que é X? Né? Porque ela é uma reta paralela ao eixo Y. Se é uma reta paralela ao eixo Y, ela não tem declividade, né? Ou seja, ela faz um ângulo de 90 graus. Qual é a tangente de 90? Não existe. Então, ela só tem a variável x, né? E como ela é paralela ao eixo Y, né? Ela só tem um x e o x é fixo. Ou seja, qualquer ponto sobre essa reta, vou pegar esse ponto aqui, ele vai ter esse y aqui e o x, que é menos 7 quartos. Como é que eu sei que é menos 7 quartos? Qual é a definição da parábola? Que a distância, qualquer ponto da parábola ao foco é igual à diretriz. Então, se a distância do vértice ao foco é 7 quartos, a distância do vértice à diretriz tem que ser 7 quartos. Eu caminhei para a esquerda, então aqui vai ficar menos 7 quartos. Né? Sem conta. Então, a minha equação da diretriz é x igual a menos 7 quartos. Ok? Bom, então vamos ver como é que ficou isso aqui. Então, a gente vê que isso aqui não tem nenhum mistério, né? Não tem grandes contas. O quadrado está em y, então a diretriz é paralela ao eixo y, né? Como eu mostrei anteriormente. E a equação é menos 7 quartos, como eu também mostrei anteriormente. Vamos ver o seguinte, vamos fazer o esboço dessa parábola. Aqui está o esboço da parábola, né? Que são essas flechinhas? Essas flechinhas aqui indicam a distância, né? Ou seja, indicam o valor de C. O valor de C é 7 quartos, né? Então, 7 quartos para cá, 7 quartos para cá. Por isso, quando ele passa aqui, a equação é x igual a menos 7 quartos. E aqui está meu ponto de foco. Então, meu ponto de foco é 7 quartos, 0. Certo? E aqui está o meu vértice. Né? Então, não tem mistério aqui. Né? Aqui está meu foco e aqui, então, está a minha equação da reta diretriz. Tá? A gente vê que não tem grandes mistérios. É só saber localizar onde está a diretriz, onde saber localizar onde está o foco. Bom, e agora? Ela está virada para o outro lado, né? Ou seja, ela está com a boca aberta para o lado negativo do eixo x, e tem essa equação. Bom, essa equação aqui é muito simples, né? Ele simplesmente só reescreveu a equação. A é y ao quadrado igual a menos 10x, né? Então, y ao quadrado igual a menos 10x. Eu passei para o outro lado para ficar na forma que a gente conhece, né? Então, a gente sempre tem que deixar na forma, sempre tem que deixar nessa forma, né? 4a, melhor, 4cx, né? Sempre tem que deixar na fórmula 4cx.
Como é que eu saio de y ao quadrado mais 10x para essa forma? Passo o 10x para o outro lado. Agora eu sei que eu tenho menos 10x, né? E aí o que eu sei? Eu sei que 4c é igual a menos 10. Né? Então, se 4c é igual a menos 10, c é igual a menos 10 sobre 4. Portanto, c, simplificando isso, fica 5 sobre 2. Né? E aí o que eu vejo? Olha só, meu vértice está aqui. Qual é a distância daqui até aqui? 5 sobre 2. Qual é a distância daqui até aqui? 5 sobre 2. Então, o meu foco aqui, né? O foco é sempre dentro. Sempre dentro. E a minha reta diretriz é sempre fora. Aí o que acontece? Então, qual vai ser a minha equação da diretriz? X igual a 5 meios. De novo, por que é x igual a 5 meios? Né? Porque essa reta aqui ela é paralela ao eixo y. Se ela é paralela ao eixo y, não tenho declividade, ou seja, essa declividade não existe. A gente botar na calculadora, a gente vai ter tangente 90 não existe. Né? Então, na hora de fazer a minha equação da reta tangente, eu não vou ter aquela forma y igual a x mais b, né? Então, eu vou... E para descrever essa reta, o que eu sei? Por exemplo, se eu pegar qualquer ponto aqui, eu peguei esse ponto aqui, vou ter o valor do y que está aqui, a coordenada vai ser o y que está aqui, e o x que está aqui, né? 5 meios. Se eu pegar esse ponto aqui, o valor do y vai ser quanto? O valor do y que eu ler aqui. O valor do x vai ser quanto? 5 meios. Então, para qualquer ponto dessa reta, o x é 5 meios. Bom, então tá. Não tem mistério também aqui, gente. É bem tranquilo. Certo? Então, o que nós vimos? Nós vimos dois exemplos, e nesses dois exemplos, né? Nesses dois exemplos, nós vimos o seguinte. Nesses dois exemplos, nós vimos que aqui, só arrumem aqui, é C, né? Nós estamos usando a letra C. Nós temos esse formato, onde o meu C é positivo. Tá? O meu C é positivo. Aqui o meu C ele é negativo. Né? Aqui o meu C é negativo. Olha, aqui é positivo, mas aqui é negativo. Menos C. E aqui está meu C. Então, essa situação aqui é bem importante, né? Ou seja, o meu C é positivo, ele tem a boquinha aberta. Para o lado positivo. Se o meu C é negativo, ele tem a boquinha aberta para o lado negativo. Tem mistério aqui. Tá? Onde vocês verem o P e C são a mesma coisa. Só depende da notação, né? Deveria ter uniformizado tudo. É que tem um outro problema que alguns autores usam uma equação com uma pequena mudança de escala. Mas, enfim. Então, nós temos também outro formato, o formato que a gente está mais acostumado, lá do cálculo zero, que é a parábola. Ela pode ser que ela está, né, com concavidade para cima ou concavidade para baixo, e vocês lembram lá do cálculo, né, que esse tipo de parábola, né, ela teria, né, ou esse termo positivo, nesse caso, ou negativo, nesse caso. Então tá, vamos pegar, por exemplo, este exemplo aqui. Então, eu tenho uma parábola centrada na origem. Esse centrado aqui quer dizer que o vértice está na origem, né? Eu acho que a palavra certa seria o vértice. O vértice na origem. Cuja diretriz é y igual a 5t.
terços. Determine a equação da parábola. Vamos ver o seguinte. Antes de qualquer coisa. Eu tenho uma parábola, e aí eu venho aqui e desenho ou seja, o vértice está aqui, e eu sei que a diretriz é y igual a 5 terços. Onde é que está a diretriz y igual a 5 terços? Ora, se o y é igual a 5 terços, isso aqui é uma reta, então ela é paralela ao eixo x, né? Então, aqui está meus 5 terços. Então, ela é uma... Ou seja, y igual a 5 terços. Eu marquei aqui, ó, y igual a 5 terços. Para qualquer ponto dessa reta, quanto vale o y? 5 terços. Então, só pode ser essa reta que está a 5 terços de altura do eixo x. Então, essa minha parábola, né, ela tem o quê? Ela tem uma concavidade para baixo. Por que eu sei que ela tem concavidade para baixo? Ela não pode ser para cima porque a parábola não vai interseccionar com a diretriz. Então, eu já sei que o meu formato dela é esse. Então, o que eu sei também a partir daqui? Eu sei também a partir daqui que essa medida aqui vale C. E quanto é que vale C? C vale 5 terços, né? Ou seja, é a distância entre a diretriz e o vértice. Então, é a distância entre a diretriz e o vértice. Portanto, se eu sei que a minha equação geral, né, e a minha equação está nesse formato. Então, se ela está nesse formato, ela vai ser x ao quadrado, ou seja, o meu quadrado vai estar em x, igual a 4c vezes y. Ou seja, nesse formato aqui, com concavidade para baixo ou para cima, o quadrado vai estar em x. Dessa maneira, eu vou ter x ao quadrado igual a 4 vezes c. Quanto vale c? 5 terços. Então, 4 vezes 5 terços dá 20 terços. Portanto, a minha equação é x ao quadrado igual a 20 terços vezes y. Tá? Olha só, não tem mistério nenhum. Bem mais fácil que calcular, sei lá, um produto misto. Bom, vamos ver como é que eu desenhei tudo isso aqui agora. Então, mistério, gente. Trabalhar com parábola, elipse, hipérbole, tudo é muito simples. Então tá, acabando já a nossa live. A equação da parábola. Então, se o y é 5 terços, a reta é paralela ao eixo OX. Portanto, o vértice está na origem, então o meu C é menos 5 terços, né? Então, aquilo que a gente falou. Como é que eu sei que ele é menos? Porque se ela está aqui a minha diretriz, né, ela vai ter esse formato, e o C é menos 5 terços, por quê? Porque ele está com a concavidade para baixo, né? Se a concavidade fosse para cima, o C era positivo. Tá. Muito bom. Agora, bom, se o y é 5 terços, a minha reta é paralela, a reta é paralela ao eixo AX, portanto, a minha equação é x ao quadrado igual a 4py, né? O 4cy. Dessa maneira, o x ao quadrado é igual a 4 vezes menos 5 terços, e a minha equação é x ao quadrado menos 20 terços de y. Agora que eu lembrei do errinho que eu fiz lá adiante, né? Lá adiante eu tinha dito que x ao quadrado era 20 terços, né? Não é 20 terços. É menos 20 terços de y. Porque ela tem esse formato aqui, né? Então, se ela tem esse formato aqui, é menos 20. Eu desenhei, o que eu tinha dito lá antes, eu tinha dito 20 terços de y, então ela tem esse formato. Né? Mas no problema, nessa circunstância, nesse formato, é isso aqui
E é isso aqui. Tá? Muito bom. Bom, então, é isso. Agora, ele pede para determinar o ponto de foco. O ponto de foco, ele está para dentro, né? É bem tranquilo isso aqui também, né? Esse aqui é 5/3, né? A minha diretriz. Aqui está meu eixo X. A distância é a mesma, né? Ou seja, 5/3 aqui, 5/3 aqui. Então, onde é que ele vai passar? Ele vai passar em Y igual a menos 5/3. O X é em 0. Então, o meu foco é 0 e menos 5/3. O que tem que ficar claro, e eu sempre vi muita gente se complicando, é que foco é ponto. E ponto tem coordenadas x, y. Reta, reta. Né? Diretriz é uma reta. Reta tem equação. Então, a equação, no caso, por ser paralela a um dos eixos, é só x igual ou y igual. Nesse caso, é y igual a 5/3. Certo? Então, está aqui a equação, está aqui o gráfico, né? Então, o que eu vejo? Né? Eu vejo aqui as distâncias, né? O C, 5/3 e 5/3. Tá? Então, aqui está meu ponto de foco, aqui está minha reta diretriz. Foco e a minha reta diretriz. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, nessa live rápida, né? Bem rápida, apesar de que a gente já está chegando ao final do tempo. Falta 6 minutos. Eu só queria mostrar para vocês a atividade do Moodle. Deixa eu só ver isso aqui. Vamos ver aqui. Eu deixei para vocês lá um questionário que vocês têm agora durante a semana. E aí, na semana que vem, nós vamos retornar, então, com as 4 lives. Né? Tanto aqui, né? O questionário da próxima semana. Olha, teve gente que fez, que começou a fazê-lo. Tá? Aqui eu deixei 10 questões. Todas elas são simples, que vão estar trabalhando com esse tipo de situação. Acho que por aqui eu deixei algumas situações onde eu tenho um vértice. Que o meu vértice não está na origem, mas não é nada de normal. Né? Você vai ter um vértice que vai estar em 0 e menos 2, por exemplo, aqui. Né? A minha diretriz é 2x menos 3 igual a 0. Coisa horrível é essa? 2x menos 3 igual a 0, igual que a 2x igual a 3, vai ficar x igual a 3 sobre 2. Então, meu x igual a 3 sobre 2 está aqui em cima, né? Melhor. O meu x igual a 3 sobre 2 está aqui. Está aqui x igual a 3 sobre 2. Essa é a minha reta diretriz. Aqui está o meu vértice. Então, o que acontece? Aqui vai estar meu eixo. Onde é que vai estar meu foco? Ora, o meu foco vai estar sobre o eixo da minha parábola. Então, a minha parábola vai ser isso aqui. Se a minha parábola vai ser essa, onde é que vai estar o foco? Bom, qual é a distância entre o vértice e a diretriz? É 3 meios, né? Ou seja, a minha distância é 3 meios. Então, daqui para cá eu vou contar 3 meios. Então, vai ser F, vai ser x menos 3 meios, e o y vai ser menos 2, né? Ou seja, a alternativa aqui. Simples assim, gente. Simples assim. Não tem assim, ó, nenhum que resolver determinante para isso. Claro, na aula que vem eu vou apresentar uma situação onde a gente vai ter que precisar resolver alguns produtinhos notáveis. Ou melhor, voltar no produto notável. Mas também não é nada de outro planeta. Tá? Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Nós estamos terminando a nossa live. Faltam 3 minutinhos para acabar. Era isso que eu tinha para mostrar. Vocês têm atividade para fazer durante a semana da disciplina. E quinta-feira nós retornamos com a última aula de matéria de todo o semestre. Tá? Então, última aula de matéria. Certo?
Certo, Celso. Boa noite a todos aí. Então, boa noite. Obrigado, Celso. Boa noite. Valeu, Obrigado, boa noite. bom fim de semana para vocês. Comente. Tá.